Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro. A alma que pecar morrerá. O texto de hoje se baseia em Ezequiel capítulo 18, 4 a 20 e Mateus 10, 28. Dessas passagens a gente aprende algumas coisas importantes. A primeira, a vida neste mundo pecaminoso é frágil e transitória. Nada infectado pelo pecado pode ser eterno por natureza. A morte é a consequência natural do pecado que afeta toda a vida neste planeta. Então é isso que a gente deve ter em mente sempre. Outra coisa importante, existem dois conceitos que a gente não pode esquecer. O primeiro é que os seres humanos e os animais eles morrem. Em Eclesiastes capítulo 3, versículos 19 e 20, o sábio escreveu o seguinte: o mesmo que acontece com os filhos dos homens acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Então, a Bíblia compara a morte do ser humano com a morte dos animais. A Bíblia deixa muito claro que tanto um morre quanto o outro morre também. Não existe vantagem do ser humano sobre os animais. É o que está escrito na Bíblia, a gente não pode alterar. Outra coisa importante que a gente aprende quando a gente estuda essas passagens é o seguinte: é que a morte física de uma pessoa implica na cessação da existência dela como alma vivente. Lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16, Deus fez uma advertência a Adão e Eva e disse a eles que no dia em que eles comessem do fruto da árvore da vida, eles deixariam de existir, eles morreriam. Então morrer é morrer, não é morrer na carne e continuar vivendo em outra instância. Morrer é morrer. Outra coisa importante é que quando a gente estuda Ezequiel capítulo 18, versículos 4 e 20, né, que fala que a alma que pecar, essa morrerá, tanto a alma do pai quanto a alma do filho são minhas, a alma que pecar, essa morrerá, Deus fala isso nessas passagens, a gente aprende duas coisas importantes. A primeira que a gente aprende é o seguinte: uma vez que todos os seres humanos são pecadores, estamos sob inevitável processo de envelhecimento e morte. Então, a morte na Bíblia, aquela morte que Deus disse que ia acontecer com Adão e Eva, ela é um processo, ela não acontece na mesma hora. Ela é um processo. O ser humano agora ele vai envelhecendo, vai se desgastando até morrer. A morte é uma coisa que faz parte agora, devido ao pecado, da nossa existência. Outra coisa importante que a gente aprende nessa passagem de Ezequiel capítulo 18 é que o conceito bíblico invalida a noção de uma suposta imortalidade natural da alma. Se a alma fosse imortal e existisse em outro reino após a morte, não morreríamos realmente, afinal, não é verdade? Então, a morte, quando a Bíblia fala sobre a morte, é morte mesmo. É cessação de existência, tá? É deixar de existir. Não é parar de existir aqui num plano para continuar existindo no outro. Senão não seria morte de verdade. Seria mais ou menos uma morte. E tem gente que afirma que quando você morre que quando você morre aqui a morte física, você vai viver uma vida melhor. Então Deus estaria mentindo. Seria mentira, né? Qual é a solução bíblica para o problema da morte que o pecado trouxe? Jesus ele fala em João capítulo 6, versículo 40. Jesus fala qual é a solução. Ele diz assim: a vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, meus amigos, se Jesus promete que no último dia vai ressuscitar aqueles que morreram com fé nele, então como é que eles já estão lá no céu louvando? Se eles já estão no céu louvando, então não precisam ser ressuscitados. Mas a Bíblia fala que a solução para o pecado é a ressurreição daqueles
que creem em Jesus. Abraço forte, um bom dia, até mais, tchau, tchau.